Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa... Estamos de volta com o programa Doses Milionárias aqui na 98.1 FM. Ó, quem está acompanhando pela rádio, vou fazer um convite muito especial. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram, nos canais do Doses Milionárias. Fácil. Você pega o seu smartphone, escolhe aí Instagram ou YouTube. É o seguinte, se você for pro YouTube, a gente consegue ler a tua mensagem aqui. No Instagram é um pouquinho mais complicado, que fica muita informação aqui pra gente. Mas se você for pro YouTube, a gente vai ler tua mensagem. É só você entrar no aplicativo e digitar Doses Milionárias. Não é milho, é milionárias. Beleza, pessoal? Digitou, vai aparecer que a gente tá ao vivo. Você vem pra cá e bate um papo com a gente. Quem tá ao vivo pode mandar sua mensagem que a gente vai ler com muita alegria. Senhoras e senhores, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo e espiritualidade? Vai ser legal demais. Recebendo pela primeira vez aqui no Doses Milionárias, vamos dar as boas-vindas para ele que tá... uma das pessoas que está à frente da joalheria Bezalel, que fica no Gilberto Salomão, Lago Sul, aqui em Brasília. Caio Castro, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Caio? Tudo jóia. Maravilha. Aqui eu pedi para você... Puxa só um pouquinho o microfone para perto de você. Aqui Pronto, tá melhor? Caio. Tá. Ótimo. Conseguiu compartilhar o link com a família? Passei, já mandei para algumas pessoas aqui. Tô esperando o feedback depois deles. Legal. Caio, em primeiro lugar, obrigado. A gente teve uma surpresa não tão agradável. O pai da Luciana Martuchelli, Luciana estava agendada para abrir o programa com a gente hoje. O pai dela está adoentado e ela precisou acompanhá-lo. E aí a gente teve, por um outro lado, uma grande sorte do Caio poder estar disponível nesse horário e poder estar aqui com a gente, que é um jovem empreendedor aqui de Brasília. Caio, faz o favor, se apresente para o nosso pessoal quem que é o Caio Castro. Não é o ator, é o empreendedor de Brasília, Caio Castro. Teu nome completo qual que é? Meu nome é Caio com K, então já vê que não tem nada a ver com o ator, que é com o seu dele. É Caio Castro de Souza. Caio Castro de Souza. Maravilha. O momento que você escolheu usar mais o Castro do que o Souza foi por quê? Na verdade, eu sempre gostei mais do Castro em relação à família mesmo. Tá. Minha mãe sempre usou muito mais o Castro. Isso desde pequenininho, antes do ator virar ator mesmo, Caio Castro, Não, que ele não é o nome usou dele. por causa de você. O cara copiou, né? E na verdade, se eu não me engano, eu acho que eu sou 1 ou 2 anos mais velho que ele, então... Então vamos entrar na justiça. Caio Castro, um abraço pra você, você é um excelente ator, mas a gente tá tendo um problema de homônimo aqui, então tem que resolver isso. Só uma brincadeira. Caio, se apresenta pra gente aí, por favor, cara. Meu nome é Caio, eu hoje sou joalheiro, sou designer de joias. O que é isso, cara? Designer de joias. O design de joias, ele tem uma diferença em relação ao ourives, que é o cara que mete a mão na massa mesmo, ele cria a joia, ele faz ali o brinco, né, os adornos. E o design de joia, ele tá focado mais na criação. Então, eu acho assim, que é muito mais prazeroso e mais difícil. Vamos lá, só pra fazer uma analogia pra eu entender aqui. Numa casa, tem ali o arquiteto e tem ali o mestre de obras e a equipe dele. No teu caso, você seria o arquiteto, então. Perfeitamente. Você é a pessoa que cria, é a Isso. ideia, você é o idealizador daquela joia. Isso mesmo. É isso, né? É. Então, assim, a parte da criação, o que eu acho legal e difícil? Você tem que ter um tema, você tem que... É um briefing que a gente vai fazer sobre a peça, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer uma coleção, eu tenho que estudar muito, eu tenho que primeiro saber o que eu quero produzir, para depois eu começar a criar joias. Qual foi a última coleção que você fez? A última coleção que eu fiz, eu mesclei um pouco a linha fé com a linha do guerreiro persa e grego. Você tem uma linha de joias que você chama de fé, é isso? A linha fé. Que interessante. Que tipo de joias, que tipo de desenho de joias que você faz nessa linha fé? A linha fé, o que eu acho legal dela é porque, por exemplo, eu faço mais a linha masculina, só que eu trabalho também com a linha feminina. Certo, aham. Não, mas para fazer a linha fé, eu fluo nela primeiro por causa de Deus, né? O Espírito Santo, então eu tenho até mais facilidade nesse quesito. Aham. E aí eu tento transformar uma joia única, uma joia diferente, que você nunca viu em outro lugar, que eu pego realmente do meu jeito e vou retrabalhando algo em cima dela. Por exemplo, eu vejo que ficou muito na moda agora o escapulário. E o escapulário, ele é mais católico.
com imagem, né? Aquela coisa toda. Tá, pra quem não sabe o que é escapulário, só explica por gentileza. O escapulário, ele é um colar que ele tem uma plaquinha que fica atrás e na frente. Aí elas se conectam, elas têm uma fala sobre elas. Por exemplo, no catolicismo, tem uma plaquinha que tem a imagem de Nossa São Senhora. João, de Tá, Nossa Senhora. aham. E aí atrás tem a escrita sobre ela, alguma coisa semelhante. E aí o que que eu fiz? Eu criei um escapulário que ele fala com a pessoa que crê em Deus, que tem fé em Deus, né? Então ela engloba pro católico, engloba pro cristão, protestante, pro cristianismo e assim, até pessoas que são espíritas, que têm Deus na vida delas, eu então alcanço essas pessoas. Legal, que legal. Por exemplo, eu tô usando aqui agora Você tá usando? Deixa eu te dar uma olhada. Ô, Roger, ajuda a gente aqui, por favor. Você consegue fazer a alteração ou a gente tá tudo no automático? Como é que é? Consegue? Ó, eu tô usando um aqui, não sei como é que eu posso mostrar, mas ele é uma correntinha com 2 placas. Ok. Aqui, ó. Aqui, né? Tem a correntinha de Não, 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 você tem que falar bem pertinho do microfone, senão a gente não pega a tua voz. Ele Pode tem a ficar- correntinha e 2 placas. Aham. Aí, por exemplo, aqui foi uma criação que eu tive em relação ao Novo Testamento, quando fala pra gente estar revestindo da armadura de Deus. Ok. E aí eu pensei, como é que eu posso colocar essas partes dentro de uma joia? E eu pensei, cara, o principal que não pode faltar é primeiro o escudo e a espada. Tá, então vamos lá. Tá escrito lá em Efésios 6, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Efésios Perfeitamente. 6:10. Isso. Aí Tá, aqui, ok. Não sei se dá pro pessoal ver, se você puder virar pra câmera ali, ó. Não Aí dá pra bem ver no muito centro é a espada, não é isso? eu tenho um escudo, Ok. que a gente tá o quê? Sempre se defendendo das artimanhas do inimigo. Você consegue dar um zoom aí, ô Roger? Tenta... Só preciso que você deixe ela paradinha, nele dá um zoom aqui, pode deixar. Ah, tá. Precisa deixar ela paradinha, por gentileza, Caio. Aí, ó. Talvez não dê pra ver muito bem, pessoal. O máximo que a gente consegue fazer. Aí, ó. Ah, Dá legal. pra ver perfeito. Fica tranquilo. Aí, ó. Fala aí pra gente. Só descrever, por gentileza, Caio. Então, aqui eu tenho um escudo, e aí no escudo eu tenho uma espada. Ok. Eu faço uma referência dessa espada que tem um formato de cruz. Sim. E se desse mais um ainda, você ia ver a escrita de Jesus na espada. Você lembra de cabeça o que tá escrito? Não, tá escrito Jesus aqui. Ah, tá escrito Jesus. Jesus na espada. O que ela remete aqui? Primeiro que a gente está se defendendo das artimanhas do inimigo, a espada referente Pode a abrir, Cristo, pode abrir, por favor, querido. a espada referente a Cristo, ela tem aquela passagem da Bíblia quando Jesus jejua, 40 dias, 40 noites, e o mal tenta Jesus. E Jesus vence o mal com a própria palavra de Deus. Ele usa os versículos bíblicos para vencer o mal. Ok. E a palavra de Deus fala que a palavra dele é uma espada de 2 gumes. Ok. Então eu tenho essas referências, essas menções sobre esse escapulário que eu criei. Tá, e do outro lado, ainda, o zoom tá mantido aí, Roger? Ou você tirou? Você consegue? Vamos lá ver o outro lado aqui, ó, pra gente poder entender, pessoal. Olha que é muito interessante, é bem curioso isso, como é que é a construção de uma joia. Isso é tão interessante, é coisa que normalmente a gente não para pra pensar. Consegue focar aí? Opa, Aqui. pode deixar paradinho que ele vai focar pra ti. Pronto. E essa outra parte aqui, ela é um complemento, né? Ela tem a escrita do porquê da frente do escapulário. Então eu tenho a referência da Bíblia, que fala o escudo da fé e a espada do Espírito. É esse que tá escrito aí? Efésios 6, isso. Tá escrito o escudo da fé e a espada do Espírito aí. Isso. E a referência do Ah, versículo. Que bacana. Esse é o escapulário. E assim, eu criei outros Ok, Roger, escapulários, obrigado, querido. Aham. que tem o Cordeiro e o Leão, que fala de Jesus que morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Esse é um escapulário muito legal, que quando a gente fez um patrocínio no Instagram, até jogador de futebol veio procurando a gente, se interessou. Foi assim, uma das peças Que mais legal, icônicas. cara. Que bacana isso. Muito legal. Que bacana. Que bacana. Vamos lá, deixa eu só entender aqui. Ó. Essa daí uma joia recente? Não, Essa nova coleção? não, essa Essa é da fé. é da fé. Eu tenho outras da fé também. Tá, ok. Mas você falou pra mim que você fez, a última coleção, você fez uma mistura entre a coleção fé, que seria nesse modelo, com o outro. Que outro que é? É o Outro tema. guerreiro persa e o guerreiro grego. E é engraçado assim, porque eu consigo ainda trazer, às vezes, a própria palavra de Deus junto. Aham. Quando eu fiz do guerreiro persa, eu lembro muito da história de Esther, né? Que o rei Assuero era um persa. Ok. Então, tem a conexão ainda espiritual em cima disso. Legal, legal. Tá, aí, vamos lá, você falou do escapulário, que outras joias que entram nesse processo de criação? Ó, na criação fé, eu fiz Pode falar comigo aqui, hã? eu fiz um anel dupla face,
que na frente dele tem os atributos de Deus, com as escritas, assim, é um negócio muito legal. Foi um dos que eu mais gostei de criar. Eu tenho também pingentes que falam do cristianismo. Na linha fé, eu coloco uma estrela de Davi com uma cruz, aí eu coloco esse dos atributos de Deus, que tem um anel e o pingente dele, que é uma medalha. E hoje em dia tá muito na moda o homem usar um colar fino com 2, 3 elementos. Olha, eu não sabia disso, tô fora da moda. Vou fazer um pra Não você depois. sabia disso, cara. Um colar fino com 2 ou 3 elementos. Por exemplo, bota uma cruz, bota uma estrela de Davi, é isso. Por exemplo, no meu contexto do que eu criei, eu faço uma medalha. Aí, por exemplo, na medalha eu coloco o que você quiser da linha fé. E aí eu coloco 2 peças vazadas. Que aí dá um complemento pra outra e fica muito bonito. E são peças pequenas, minimalistas. Que interessante. Vamos lá, a loja não é só para homens, né? Não, Você não. falou que você faz mais a linha masculina porque tem uma outra designer que cuida da parte feminina, que é a Perfeitamente. dona, É a Master. a Master. Como é que é? A dona que eu tô falando de senhora, a senhora, Silvana a Castro. dona Silvana Castro. Dona Silvana Castro, minha mãe, que ela é joalheira e designer. Sua mãe é designer tem quanto tempo já, cara? Como designer, eu acredito que já tá uns 10, 12 anos. Que bacana. Ela como joalheira, mais de 30. Ou seja, você tava nascendo, ela já tava na área. Isso aí. Muitas vezes acompanhei ela para atender cliente quando era novinho, tinha 17, 18 anos. Aham. Ela cuida mais, ela trabalha mais na parte feminina. É, Teu tio é sócio da sua mãe. Como é que é o isso. nome dele? Demar Castro. Demar Castro. Um abraço para todo mundo aí da joalheria Bezalel, pessoal. A parte dele é o que? É mais gestão administrativa? É mais de frente ali com o cliente? Ele também é designer? Não, na verdade, ele é essa parte mais de venda, que ele é joalheiro, e ele cuida muito da parte de gemas, principalmente diamantes. Ele entende muito da compra, da qualidade do diamante, dos fornecedores, para que a gente possa ter a melhor joia de nível internacional e com preço imbatível. Olha que interessante isso, cara. Vamos lá, a loja que vocês têm no Gilberto Salomão tem quanto tempo? No Gilberto Salomão, 16 anos, mais ou 16 menos. anos. Vamos lá, queria voltar um pouquinho em você aqui, Caio, para a gente poder entender um pouco a tua jornada. Você nasceu em Brasília? Sim. Tá, você morava aqui em Brasília onde quando você era criança e adolescente? Em Brasília, na verdade, já morei em vários lugares. Já Uhum. morei em Taguatinga, já morei na Asa Sul, já morei ali próximo a Parkway. Então, assim, a gente meio que já deu umas giradas. Aham. Você estudou onde? Já estudei no Adventista, em Projeção. Ok. Você chegou a fazer faculdade? Fiz, sou formado em administração de empresas. Tá. Aí você fez. Aqui em Brasília que você estudou ou não? Não, não. Aí, na verdade, eu comecei em Brasília fazendo fisioterapia. Olha. Quando eu Onde, tava. cara? Foi na Unip. Uhum. Quando eu tava no 5º período, eu me mudei para o Rio. A nossa jornada da nossa família de empreendedores, minha mãe e meu padrasto, eles estavam abrindo uma faculdade no Rio. Uma faculdade. É uma faculdade. E aí, eu, em vez de estar em outra faculdade fazendo fisioterapia para finalizar, a nossa faculdade tinha administração. Então, eu falei, cara, eu vou travar o meu curso do 5º período e vou começar um outro aqui agora, porque tem a ver com a gestão do próprio negócio. Ok. Quando você foi pra lá, você começa a trabalhar também na faculdade, além de estudar? Eu ajudei muito na parte financeira. Eu fiz um pouco de tudo na faculdade e estava estudando também. Tá. Você fica no Rio por quanto tempo, cara? Eu fiquei no Rio um bom tempo, casado com uns 5, 6 anos, mais ou menos. Uhum. E aí mudou minha jornada toda, né? Porque não tem nada a ver com joalheria, formado em administração. Só que no Rio, na verdade, tem um pontinho aí diferente, que o meu padrasto, ele comprou um hospital em Cabo Frio, que é na região dos Lagos, ali no Rio de Janeiro. Tá, foram pro Rio por conta da faculdade. Perfeito. Nesse momento ele descobriu uma oportunidade ali e comprou um hospital. Isso. Na verdade, ele pensava no futuro em fazer uma faculdade de medicina, né? Então, Entendi. ter no hospital facilitaria. Tá. Só que não tinha nada a ver, que um era Cabo Frio e outro era Araruama. A Araru- tá, a faculdade de Araru- Araruama Araruama é um município, fica longe ali do Rio de Janeiro, fica longe de Cabo Frio? fica não, de Cabo Frio fica perto, é na região dos Lagos. Uhum. Tá. E aí ele compra um hospital. Aí comprou o hospital, eu fui pro hospital para trabalhar na parte administrativa. Entendi. Aí eu já estava formado ali, já não estava
tendo mais envolvimento com a faculdade em si, Uhum. e eu já estava começando a fazer carreira nessa área. Tá ok. Legal? Você tava curtindo? Era a tua praia? Gostava muito. Ele já estava casado, com o trabalho estabilizado, já estava engajado na igreja, né, nas coisas, nos ministérios. Eu aproveitava, saía do trabalho, ia para a praia para surfar, tinha o futebol. Então, assim, ali tinha uma tranquilidade, uma qualidade de vida muito boa. Olha Eu não aqui. pensava nem em sair de Cabo Frio para voltar para Brasília. Tá, vamos lá. Essa parte é interessante. Tava tudo muito bem. Sua esposa é de Brasília ou ela era do Rio? A minha esposa, ela é de Belo Horizonte, mas praticamente de Brasília. Família toda de Brasília, Você a conheceu aqui? aqui. Ok. Aí tem uma história muito legal também, cara, pra Tá. contar da nossa. Porque eu e ela temos tios em comum, mas nós não temos mesmo sangue. Olha só. A minha tia, parte da minha mãe, casou com o tio dela, parte da mãe dela. A irmã da sua mãe. Casou com o tio da minha esposa. Tá. É confuso. Eu, né? não, mas eu entendi. O tio dela, no caso, é irmão de quem? Da mãe ou do pai dela? Da mãe dela. Ou seja, a irmã da sua mãe casou com o irmão da tia dela. É isso, né? É isso aí. Maravilha. Vamos lá. Olha como é que as coisas vão se juntando. Vocês se casaram, foi em Brasília ou foi lá no Rio? A gente casou em Brasília, mas quando eu fiquei noivo, eu já estava no Rio. Entendi. Tá. Então eu vim pra cá, só casei e nós fomos pra lá. Vambora, vambora. Vocês ficaram. Tá, então casados, você falou pra mim que você ficou 5 anos lá no Rio? Uns 5 anos. Ok. Vamos lá, a vida tá boa. Não, perdão, 5 não. 5 anos eu fiquei lá, contando o meu noivado com o casamento. Tá. A vida tá boa, qualidade de vida boa, bom trabalho, casado, tamo de boa. Final do dia vamos pra praia, surf, futebol, amigos. E aí você volta para Brasília, cerrado, seca. De manhã tá frio, no meio do dia tá um super calor, à noite volta a fazer frio, desertão. É isso aí. Como é que foi isso, cara? Na verdade, quando eu tava tudo fluindo, tudo tranquilo, foi um casal de primo nosso pra visitar a gente. E aí a gente tava orando lá um dia e ela teve uma visão. E falou: olha, vai acontecer isso, isso, isso na vida Sua de prima? vocês. Ela é esposa do primo da minha esposa. Peraí, deixa eu entender, ver se eu entendi aqui. Ela é esposa? Do primo da minha esposa. Tá, entendi. Ok. E eles foram visitar a gente. E na Ok. oração ela falou: Caio, não sei se faz muito sentido, mas eu senti o Espírito falar comigo. Vai acontecer algumas coisas no seu trabalho. E dentro de 2 anos você não vai estar mais nesse trabalho. Ó, só para quem não tem essa habitualidade com o mundo espiritual, de oração, deixa eu só te explicar para as pessoas. Esses primos foram até a casa de vocês, eles ficaram lá alguns dias com vocês? Foram só pra visitar. Chegaram a dormir lá, não? Sim, estavam ficando a semana toda com a Ficou uma gente. semana com vocês, para aproveitar a praia e tudo mais. Vocês são de Minas? Não, são de Brasília. Ok, daqui de Brasília. Houve um momento ali que vocês pararam para poderem orar. Isso. É isso? Olha como é que o povo cristão é interessante, né, pessoal? Vocês foram orar, podia ter assistido televisão, vão comer uma coisa, vão fazer uma oração. Nesse momento da oração, essa moça, como é que é o nome dela? A Tati. A Tati teve essa visão. Daqui a 2 anos as coisas vão mudar a nível profissional e tudo, mas foi isso. Não, e foi tão específico que ela falou assim, ó, vocês vão sair do seu trabalho e dentro do seu trabalho vocês vão se mudar daqui. Aí eu fiquei pensando, cara, se for de Deus, amém, eu recebo. Se não for de Deus, é uma profetada, né? No meu espírito foi isso que eu senti, porque eu não queria que isso acontecesse. Tá, só o pessoal poder entender, é que no meio cristão você tem a profecia, né? Todo mundo sabe que é profecia. E quando se diz que a profecia não é boa, a gente fala brincando que é profetada. Que não Isso é, aí. entendeu? Só para entender. Mas a profecia, pelo jeito, era boa. Não, ela aconteceu na íntegra. E no tempo de 2 anos, eu estava me mudando. E não foi para Brasília. Aí que começa toda a história. Mas vamos lá. Vai lá, conta. Quando aconteceu as questões do meu trabalho, eu realmente estava saindo do meu trabalho, do hospital, e dentro de 2 anos eu estava já prestes a mudar. Só que nessa lacuna em aberto, minha mãe teve um sonho. Ela estava orando a Deus pelos filhos, né? No caso, eu, os meus irmãos. E no Vocês são momento. 3. Somos 3. Uhum. E no momento, ela começou a falar: Deus, como é que vai ser o do futuro da joalheria? Que ela já tinha a joalheria funcionando, tudo fluindo bem, ela e meu tio como sócios. E ela pensava sobre a sucessão dela.
E ela começou Que é a orar. natural. Vou fazer uma pergunta aqui bem pessoal. Você sabe a idade da sua mãe? Minha mãe tá com 56. Ok, ela é bem Eu- jovem Acho ainda. que é isso mesmo. Mas tem muita maturidade, muita sabedoria aí. Deixa eu preparar o processo de sucessão. Quanto mais tempo você tem para o processo de sucessão, mais tendencioso para que dê certo. Com Normalmente é um certeza. processo muito delicado. É muito comum algumas empresas quebrarem na sucessão, às vezes na primeira sucessão ou na segunda sucessão. Quando é feito com tempo, né, você ganha força aí para fazer ajustes. Então, acho que teve muita sabedoria por parte da sua mãe. Ela já estava preocupada a respeito disso e orando a respeito disso. Isso mesmo. Aham. Aí no momento que ela estava orando, não foi nem à noite, ela, no meio da oração, ela meio que adormeceu. Ela dormiu. Ok. E nesse momento ela teve um sonho. Aí Deus levava ela na fazenda do pai dela, do meu avô, e chegava na fonte e falava: aqui é a fonte que eu dei pro seu pai. Só que ele a desprezou. E aí ela ficava olhando assim, sem entender e triste por ver a situação. E no mesmo momento, como se fosse um anjo, tirava ela da fazenda lá do meu avô, do pai dela, e levava ela na joalheria. E Deus falava para ela: essa aqui é a sua fonte, não a despreze. E o meu entendimento, porque como eles têm faculdade, tem o Hospital. hospital e hoje está com o Hotel Fazenda na região dos Lagos também, então tem vários Empreendimentos, né? empreendimentos, só que Deus foi específico em relação a isso. E aí ela falou: Deus, mas na joalheria não tem sucessão. Isso no sonho. No sonho, tudo no sonho. Repete o nome da sua mãe. Silvana Castro. Ê, dona Silvana, a senhora tem que vir um dia aqui contar essa história. Que coisa impressionante. É muito, muito Cara, legal. Conta aí, Caio. E aí, quando ela falava com Deus dessa forma, Deus falava: você tem sim, é o Caio. Só que quando Deus falava pra ela, ela acordava falando meu nome. Como que acorda, abriu o Caio. Desse jeito. Aí ela falou, me ligou, falou do sonho. A partir de hoje, Nesse momento que ela te liga, você já não tá mais no hospital. já não estava no hospital. Você ainda tava no Rio ou já não mais? Eu ainda estava no Rio. Mas pensando em mudar, você já tinha um lugar certo pra ir? Não, eu ainda estava esperando a direção de Deus. Tá, mas você já tinha se desligado do hospital. Já. Ok. E eu estava, assim, com um apartamento lá, morando no Rio, casado. E nesse momento, minha mãe falou assim: a partir de hoje, eu acho que vai ser bom a gente fazer as coisas em relação à joalheria. Você pode fazer um curso de orivesaria. Mas o que ela te contou? Ela te contou o sonho na hora? Ela contou o sonho pra mim. Ela te ligou, ela tava onde? Ah, não lembro agora. Não, tudo bem, onde mas ela te liga e te conta o sonho. Tá, vamos lá. Agora é uma parte importante aí. Como é que você recebe essa fala dela? A gente tá falando de um jovem aqui que foi fazer fisioterapia, Foi pra foi administração. para administração, se encontrou na administração hospitalar, que é uma administração muito própria, assim, vamos dizer, e agora para partir para um rumo assim completamente diferente. É isso mesmo. Porque não é só ir para administrar uma joalheria. A gente tá falando, o Caio é um designer, ele desenha joias, pessoal. Como é que você recebeu isso, cara? Assim, quando eu ouvi de primeira mão, quando eu ouço algo que é de Deus, eu tenho o coração muito inclinado para as coisas de Deus. Então eu sou o primeiro a falar: eis-me aqui. E aí, só que eu fiquei pensando: mas como que vai ser essa trajetória? Aí virou uma dúvida e um medo, porque eu já estava casado e com um filho. Nesse momento, ela me deu umas diretrizes, né, para eu ir para o Rio de Janeiro fazer curso de ourivesaria. Que a diferença do design de joias pro ourives é que o ourives, ele mete a mão na massa, ele cria a joia. Ok. Ele vai pegar o ouro, vai derreter o ouro, vai fazer um lingote, e tem o seu processo de trabalho até a joia ficar pronta. E o design ele cria, então eu não tinha feito nenhum curso de design até então. Eu aprendi primeiro a fazer. Você já desenhava alguma coisa assim ou não? A minha vida toda, desde pequenininho, eu sempre gostei de desenhar. Na minha época, que era VHS, eu dava pause nos desenhos do Homem-Aranha, algumas coisas assim, e eu pegava o lapisinho, olhava e ficava desenhando. Pessoal, eu já vi alguns desenhos do Caio. Fantástico, viu, pessoal? Fantástico. Obrigado, Sério, pô. Muito bom. obrigado. Tá, vamos lá. Aí você vai pro Rio, ele tá falando do Rio porque você tava no estado do Rio de Janeiro, mas você não tava na cidade do Rio de Janeiro. Aí você vai pra cidade do Rio de Janeiro pra fazer esse curso Isso, de design. de design. Aham. E aí eu ia 2 vezes na semana no Rio, voltava, fiquei até formar, né? Quanto tempo isso? Acho que foram 6 meses. Porque você ainda não tinha vindo pra Brasília. Não. Uhum. E aí nesse período, minha mãe estava abrindo uma joalheria em Maceió. Em Brasília tinha joalheria, não? Já existia a Já joalheria no existia. Gilberto Salomão. Ok. E ela estava abrindo uma joalheria em Maceió. Nesse ponto, ela falou: é aqui que você vai. Aí eu falei: vambora. Eu falei com a minha esposa, né? A gente foi orar e tudo.
E minha esposa é formada, ela é dentista, né? Ok. Então a gente foi largar Ela todas. tá na área? Hoje ela tá na área de harmonização. Ok. Que é uma área que o papel do dentista ele se expandiu bastante e vários profissionais de odontologia estão trabalhando com harmonização. Ok. Isso. Ela tá atuando aqui em Brasília? Atua. Ah, um dia tem que convidar ela aqui, hein? Ó, Né? vai ser um prazer. Vai ser legal. Conta aí, meu irmão. E aí a gente orou e só falamos, vamos embora, vamos pra lá. Eu fui na frente, fui olhar apartamento, olhar as coisas. Como é que foi pra tua esposa? Pessoal, vocês precisam entender que a gente tá mexendo com a família inteira aqui. Tua esposa recebeu isso de bom grado também? Minha esposa não é porque é minha esposa, mas eu vou ter que agora. Ah, quero repete honrar- o nomezinho dela depois, que são muitos nomes. Isabela Cisílio. E como é que você chama ela? Castro. Bela? Você chama ela de que? Isabela? Eu Como? chamo de amor. Amor! Não, mas como é que o pessoal chama ela? Bela. Bela. Ô, Bela, aqui, ó, conta aqui pra essa câmera aqui como é que você falou, como é que foi a conversa com a Bela, por favor. Não, na verdade, eu fui falar do sonho, fui falar das coisas com ela. E, assim, ela é uma pessoa muito cristã, muito submissa, a voz de Deus mesmo, sabe? Ok. Então ela foi junto comigo. Ela falou: se ela saiu de Brasília, foi pro Rio comigo, a gente largou tudo, família, pra gente começar uma vida juntos, Lá ela tava atuando como dentista ou não? como dentista. Ok. E aí ela falou: vambora. E então, assim, a gente não teve nenhum momento, sabe, assim, de muita tristeza ou indagação. A gente só falou: vambora. E eu fui, olhei o apartamento, um processo muito curto, a gente já se mudou pra Maceió. Quando a gente chegou em Maceió, aí eu já tocava a joalheria sozinho, né, na abertura, fechando, porque ali já era algo minimalista, já era dentro de um outro local, então tinha uns horários que eram mais diferentes, né, de shopping, alguma coisa assim. E a nossa vida começou a andar lá. Só que vamos entrar agora de novo em outra profecia. Quando a gente, se eu não me engano, se foi a Tati ou outra pessoa, não lembro agora, orou com a gente também, e na ida pra lá falou assim, ó: Isabela, você vai bater de porta em porta, e nenhuma porta vai se abrir pra você, Pra ela atuar como dentista. na atuação dela. E eu falei: caramba, a gente tá indo pra um lugar que eu já estou vendo o agir de Deus, só que a minha esposa não vai conseguir lugar nenhum. Eu já fiquei meio estranho com isso aí. E eu Ficou meio confusa, né? E Aham. mesmo assim eu fiz a mesma a reflexão. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, vai ser uma profetada. Mas eu comecei a trabalhar, a vida começou a andar, a fluir. E a minha esposa, realmente, a gente meio que esqueceu mais ou menos disso e começou a procurar emprego. E deixava o currículo em um lugar, no outro, e ninguém conseguia falar assim: ah, vem pra cá, eu tenho interesse, e nada. E lá tem demanda pra isso. Ok. Chegou a ter conversa com alguém ou nem isso? Pra você ter ideia, o meu padrasto, ele conhece o governador, conhece as pessoas de lá e tudo, prefeito, e falou assim: eu vou conseguir pra você. Ele garantiu. Ele falou assim: eu vou conseguir. Influência eu tenho, né? É. E aí ele foi falar com algumas pessoas e, por incrível que pareça, não fluiu. E eu sei que, se fosse em outro lugar, a vontade de Deus iria abrir literalmente as portas por ele estar chamando alguém, né, de algum cargo superior. Então a gente começou realmente a ver o agir de Deus nas nossas vidas. Isso durou quanto tempo? Vocês ficaram quanto tempo lá? 9 meses. É uma gestação. Literalmente, a gente falou isso na época da mudança. Aham. A gente gerou um filho em Maceió. Então, assim, o que é que aconteceu? Em Maceió, as coisas estavam começando a querer fluir. Só que veio a pandemia. Ah, isso foi entre 2019 e 2020, então. Isso. Aí, quando veio a pandemia, todo mundo, literalmente do Brasil, as pessoas ficaram sem chão. Não sabia o que ia ser o dia de amanhã. E aí, teve um dia que nós viemos para Brasília e ficamos na casa do meu sogro por um tempo, porque não tinha o que fazer, né? E o avô da minha esposa fez uma proposta para ela. Aí, nessa proposta, a gente começou a enxergar com outros horizontes e pedir direção para Deus. E a gente pensou... Era uma proposta voltada para a área dela. Para a área dela. E a Veio gente... do avô dela. Isso. Ok. E a gente pensou que pudesse ser algo de Deus mesmo, né? E falou assim: não, então vamos orar. E a gente tem a joalheria em Brasília, então para eu estar em Brasília seria bom também, porque minha mãe mora no Rio. Minha mãe ela é designer de joias, faz ainda todas as joias femininas, só que ela não está presente. Então seria interessante mais uma pessoa para agregar ali também, né? Estar junto. E aí começou também todas as nossas mudanças. Vocês toparam vir? Topamos. Ok. Entre com a sua mãe houve um acordo, porque havia um acordo já com a sua mãe de Maceió. Como é que foi? Caramba, vamos lá. Como é que foi esse acordo agora para sua mãe ficar em paz de você vir para Brasília?
Não foi fácil. Eu falo que você fazer uma estrutura de uma joalheria não é barato. Então, a reforma, a obra, né, você colocar no estilo do que nós temos em Brasília, que a gente fez uma mini Bezalel. Ficou assim, Lá em Maceió. ficou parecendo franquia. Cara, eu quero ir lá conhecer a joalheria. Vai ser um prazer, vamos sim. Eu tive lá no Gilberto Salomão, não tem uma semana. E eu não sabia que era lá. Não tava lembrando. Quero ir lá conhecer. Vamos marcar. Então, assim, para você largar tudo que você fez em 9 meses, é um prejuízo alto, né? Mas quando a gente coloca realmente a nossa vida à dependência de Deus, o dinheiro é uma consequência. Isso aí pode faltar aqui agora, mas lá na frente a gente vai ser restituído. Então, eu vim para Brasília e aí, nesse processo de Maceió para cá, foi onde eu comecei a fazer curso para me capacitar como design de joia. Então, eu fiz com o senhor Disseu, que ele trabalhou para a Amsterdã Sauer. O senhor Disseu, ele ganhou títulos internacionais pela Sauer mesmo. Inclusive, o anel Constellation, um dos mais conhecidos, dos mais antigos. Então, para mim, foi um prazer, porque ele não é uma pessoa de dar aula sobre design. Eu tive o privilégio de sentar com ele. Tenho muitas fotos, assim, foi um período maravilhoso. Uhum. E aí, quando eu finalizei com ele, eu comecei também a fazer curso com Patrícia Pesco, que ela foi designer master da H Stern, hoje ela não faz parte. Inclusive, algumas vezes ela está na nossa equipe também da Bezalel. Uhum. E eu fui me capacitando cada vez mais nesse quesito. Então, a minha primeira coleção, que foi da linha Fé, e depois eu vim já inserindo mais linha Fé com o guerreiro grego e o persa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Em relação à linha Fé, quando você lança, foi a tua primeira, então? Foi a primeira. Você estava lá em Maceió ou já estava aqui em Brasília? Não, já estava em Brasília. Ok. Como designer, eu comecei em Brasília. Como joalheiro, fazendo a parte de orivesaria e tudo, e foi lá do Rio de Janeiro. Tá, lá em Maceió você nem tinha tempo para poder desenhar, imagino eu. Na verdade, eu nem pensava ainda em ser designer de joia em Maceió. Ali eu pensava mesmo em ser joalheiro, né? Cuidando da joalheria, fazendo os relacionamentos, trazendo as pessoas e vendendo. Ou seja, aparentemente você vinha para cá para uma proposta nova de carreira da tua esposa, porque olha o que tá acontecendo aqui, pessoal. A Bela, ela não só veio para cá para trabalhar, ela veio para cá para ir para uma outra área dentro da odontologia que tá ligada à parte estética, que tá tendo um crescimento absurdo. Na verdade, ela veio para continuar na área dela, depois que ela dessa migrada para o ROF, né? Que é a harmonização orofacial. Tá. É que se a gente for olhar para um médio e longo prazo aí, o plano era outro. Isso Vamos aí. dizer assim, vocês só não sabiam. Na verdade, Nem o avô dela sabia, vamos dizer. na verdade eu vejo assim a vontade de Deus e Deus meio que jogando vento sobre nós. E a gente indo, embarcando e esperando as mudanças acontecerem. Porque é tão interessante, porque você volta, você tá na joalheria, eu continuo no universo das joias, mas eu vou ter uma outra função. Eu vou ser designer agora, que até então nem passava pela minha cabeça. Isso mesmo. E a esposa, a Bela, a mesma coisa. Ela continua na área de odontologia, só que agora trabalhando em uma outra vertente aqui, uma outra especialização. É muito interessante isso, cara. Que interessante. A gente passou por umas transformações, muitas mudanças rápidas, né? Em pouco tempo. E se permitindo ser conduzido por Deus ali. Imagino que ela esteja muito feliz com o que ela faz hoje. Com certeza. E você é apaixonado, né, cara? Que você gosta demais disso daí. Quando eu sento para criar, eu falo assim, o que é mais prazeroso para mim é eu desenvolver uma peça, eu criar ela e falar assim, cara, isso aqui veio do zero. Pra mim é a parte mais gostosa mesmo. Quando a gente fala de venda de joias, o que é mais importante, cara? De repente é um conjunto de fatores aí, mas qual que é o peso do designer no sentido de uma joia pegar, de vender, de ter muita demanda dela? Eu vejo assim, você ter um design numa joalheria, isso não é pra qualquer joalheria. Não são todas que tem. Ok. E antigamente, falar de uns 10 anos atrás, você ia na feira de joias, eles sim, né, eram os representantes como fabricantes, você comprava deles para você depois vender na sua própria joalheria. Entendi. Há 10 anos atrás, 50 anos atrás, sempre foi assim. Ok, ou seja, aquilo que você comprava na joalheria, se o cara fosse em outra, ia ter um igual, na outra igual, tipo assim, era meio que padronizado em todos os lugares, né? Ou a gente era representante de uma marca, né?
Aí você pegava exclusividade. Exclusividade. Ok. Por exemplo, há um tempo atrás, nós éramos exclusivos da Brumani, Uhum. que é uma empresa internacional e tudo. Em Brasília, nós representávamos eles. Só que há uns 13 anos, né, mais ou menos assim, minha mãe falou, não, Não precisa mais. não vamos fazer nesse jeito. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito talentosa. Desde 13 anos, você vai trazer ela aqui para contar depois o testemunho dela, a vida dela, assim, em ascensão. Então, ela já teve fábrica de roupa, ela que desenhava as roupas da loja dela, né? Ela falou, não, eu vou fabricar as próprias joias. Eu vou cortar o intermediador. Porque antigamente era fábrica, levava para feira de joias, então já tinha um valor agregado, a pessoa da feira do stand ganhava um valor sobre isso, você tinha que pagar isso para levar para sua joalheria e o valor final já ficava mais caro. Então ela cortou o intermediador, ela falou assim, a partir de hoje é fábrica diretamente para o consumidor. E isso foi um boom. A gente em Brasília, assim, não tinha concorrência de você falar assim, eu quero fabricar qualquer joia de qualquer jeito, exclusiva por vocês, por um valor acessível, né? Vem cá. Você tem as linhas que você cria, sua mãe tem as linhas que ela cria. Vamos supor que eu vou lá e eu tenho uma ideia. Se eu trocar essa ideia com você, você cria em cima da minha ideia também? Com certeza. Uma das coisas que eu tenho feito muito para algumas pessoas é fabricar uma joia com identidade pessoal. Tem gente que, um amigo agora, né, que me procurou, ele quer fazer um anel que fala com o sobrenome dele e da família dele, que é Falcão. Ok. E ele quer um anel imponente. Eu falei, eu vou fazer um... Eu conheço alguns falcões aqui em Brasília. Olha aí, e isso é uma coisa legal. Tem uma cunhada minha que é Falcão, Juliana Falcão. E eu comecei a fazer um briefing sobre isso, um estudo sobre a família dele, sobre o trabalho dele, o que posso fazer uma joia que fale com a pessoa, né? E aí eu comecei a criar e fiz um anel de um falcão, só que minimalista, bonito, ficou um negócio muito legal. Então, a pessoa chegar a me procurar e ter algo exclusivo do que ele quer é muito bom. Que interessante. Vocês estão entendendo isso aqui, pessoal? Você pode ter uma joia só sua. Já chegou lá a pessoa pedindo, assim, de repente, algo diferente ligado à aliança? Já. Inclusive, esses dias não, tem poucos meses atrás, a pessoa queria fazer algumas conotações bíblicas dentro da aliança, que eu achei bem legal. Eram textos, não? Não. Eram elementos simples, mas que tivessem significados. Tá, mas estaria na parte visível ou na parte interna? Na parte visível e interna. É muito legal. Você lembra que tipo de coisa que ele colocou na aliança? Eu lembro, assim, que tinha 3 pontinhos, 3 linhas, só que a linha do centro, ela era maior, era mais abaulada. Ok. Ela simbolizava Deus. E as duas conectavam as pessoas, o homem e a mulher. O casal. Aí Tá fala, Deus né, no o meio. cordão de 3 dobras não se quebra. Tá ok. Então, e assim, o que eu achei legal é porque eles enfatizaram muito a honra a Deus que estava acima. Deus está acima das pessoas. E dentro dela tinha alguns elementos que eles colocaram pessoais deles, Ok. sabe? Que interessante, Foi uma aliança cara. muito legal. Que legal. Uma aliança dessa demora quanto tempo pra vocês produzirem? Desde que ele Geralmente, chega ali com a ideia e tudo mais, né? eu faço às vezes em um mês, já consegui fazer em menos tempo. Às vezes a gente pede um pouco mais, dependendo da complexidade da peça. Então varia muito do que a pessoa quer. Uhum. Teve algum caso interessante, assim, em relação a essa questão da pessoa trazer uma ideia para a construção de uma joia? Já, muitas vezes. Mas, Por exemplo, o próprio escapulário que eu fiz da linha Fé. Já teve pessoas que falaram assim, poxa, eu quero um escapulário, só que eu quero fazer com a minha identidade. E aí começamos a fazer também todo aquele estudo, o que ele quer, e ficou um escapulário sensacional. Com muitos significados, com a pessoa usando, não vai ver em lugar nenhum e vai falar assim, cara, isso aqui é meu e fala comigo. E aí ele explica a história do escapulário. É muito legal. que interessante, cara. Conta alguma outra situação que te chamou muita atenção, que você possa compartilhar com a gente, assim, até para quem tá em casa poder se inspirar, de repente poder ter acesso a uma joia exclusiva. Assim, tem muitas pessoas que querem fazer algo que fala com elas, né? Porque, por exemplo, quando eu crio uma joia, eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que pensar que várias pessoas vão querer usar aquela joia. Diferentemente quando a pessoa vem sozinha e fala, poxa, eu quero isso, isso, isso. O anel do Falcão é uma joia muito específica. Eu acredito que se eu colocasse na joalheria, talvez não seria um cargo-chefe. A pessoa olhar, eu quero esse anel. Tá. Entendeu? Então, o mais legal é realmente a pessoa falar assim, ó, por exemplo, tem um cara que
tem muitas fazendas, ele trabalha no agro. E ele falou assim, a minha marca é um trator, e mostrou mais ou menos o nome. E eu recriei a marca dele e fiz um pingente muito legal. Coloquei diamante em volta, e ele ficou assim, ele gostou muito da peça. Vamos falar aqui sobre. Já tá quase acabando aqui, cara. Me dá só mais um tempinho, cara. Quando a gente fala de joias femininas, o que é campeão lá de saída? Da joia feminina, assim, a gente tem muito diamante, que é o número 1, né? Mas é diamante usado o quê? No brinco, colar, anel? Não, aí é tudo mesmo. Aí, por exemplo, tem diamante brinco, aí tem Riviera, ponto de luz para colar. Nós temos anéis com diamante de 1 quilate e meio. Isso as pessoas gostam muito. É aquela joia versátil que ela vai usar para tudo. Só que nós temos também tanzanita, que é uma gema extremamente rara, só tem um raio de 15 quilômetros na Cara, Tanzânia. Quando você voltar aqui, vamos trazer umas fotos pra gente botar aqui na tela. Vamos sim. Legal. Então, assim, essa tanzanita, ela é a queridinha da joalheria porque ela foi descoberta na década de 70. Então, ainda tem muita gente que não conhece essa joia. Ela é roxa, com vida, uma translucidez, é muito bonita. Só que acima dela é a esmeralda colombiana. Hoje nós vendemos bastante. Ela é uma das queridinhas nossas de venda. Riviera, pulseira, colar, brincos, assim, aí é uma infinidade de peças. E homens? A gente vê o homem, ele cada vez mais abraçando essa questão de tudo voltado para a questão da estética e vestimenta também, né? O que o homem pega ali mais com vocês, cara? O homem usa mais o quê? É corrente? É pulseira? Hoje o homem está modernizando um pouco mais. Antigamente o homem usava mais pulseira e relógio. Uhum. Hoje está começando a ter mais procuras e vendas de anéis. Ainda não é tanto, mas Ok. existem muitas pessoas que já gostam muito. E cada dedo indica um pouco, né? Poder e tudo, mas Como é que é? tem uns dedos que indica onde você coloca a joia. Por exemplo, a Oh. aliança do lado esquerdo tem um simbolismo. Ok. Se você coloca no mindinho, pro homem tem um simbolismo como se fosse de poder. Aí tem uns estudos que falam sobre isso. Interessante isso daí, aham. Mas o homem hoje, ele usa muito mais o colar. E eu tenho tentado mostrar para eles que o colar mais fino, ele é mais discreto, mais minimalista, tá mais em alta, né? Fica bonito com tudo. E elementos pequenos, pingentes pequenos, pulseira. Agora uma coisa engraçada. Há 5 anos atrás a gente não vendia muita Riviera para homem. Hoje o homem está procurando pulseira de Riviera. A Riviera são várias pedrinhas conectadas uma na outra e ela é maleável. Antigamente era a Riviera de diamante, só a mulher usava. Ok. Aí hoje nós fabricamos Riviera de esmeralda, de safira azul, de diamante, diamante negro. E hoje o homem o está usando muito. Olha que espetáculo, muito bom. Caiu aqui, ó, Carol. Pessoal, vamos fazer um convite aqui, cara. Agora eu fiquei curioso de ir lá. Quando você falou da loja Maceió. de Maceió, me deu uma curiosidade. Vamos fazer um convite. Quem é de Brasília, a gente vai deixar aqui também as redes sociais para quem não é de Brasília. Quem é de Brasília também é lógico, né? Vale a pena entrar nas redes sociais, afinal de contas, as redes sociais hoje em dia são as nossas vitrines, né? Mas quem é de Brasília, quem quiser dar um pulinho lá, vocês estão lá no Gilberto Salomão onde? O Gilberto Salomão fica na parte interna. Quem vem por trás pro estacionamento tem uma loja Wish. A gente fica atrás da Wish, do lado de dentro. Próximo à Drogazil. Então o acesso ali é fácil. Tá, Joalheria Bezalel, pessoal. Gilberto Salomão. Lá no Gilberto Salomão. Quem quiser dar uma espiadinha pelas redes sociais, como é que faz, Caio? O Instagram nosso, @ Bezalel, Bezalel, Joalheria. Então o nosso Instagram é Bezalel Joalheria. Que legal. Olha, a Fátima Oliveira tá mandando mensagem aqui, ó. Chegou bem no ponto aqui, hein, Fátima? Botou aqui, ó. Boa tarde. Tem uma peça de ouro que era da corrente de ouro do relógio do meu avô. Ele pode usar esse ouro para fazer uma joia para mim? Com certeza. Olha que então eu posso aproveitar. Olha que legal. Olha, vou reler aqui a pergunta, tá, pessoal? Tem uma peça de ouro que era da corrente de ouro do relógio do meu avô. Ou seja, vocês estão entendendo que essa peça tem um valor sentimental para ela? Então não é só pegar e vender, só que provavelmente essa peça tá em casa, uma peça talvez muito masculina, tá em casa guardada, uma lembrança. Só que ela quer transformar numa joia, ou seja, isso que já tem um sentimento para ela vai transformar agora numa joia que ela vai poder usar. Vai manter o mesmo metal, né? Olha que ganhou bacana presente. isso. Muito legal.
ele pode fazer, usar esse ouro para fazer uma joia para mim? Você falou que sim. Já aconteceu outro caso semelhante? Muitas vezes. Que legal, cara. O interessante da joalheria, do ouro, é porque, por exemplo, se você joga um fogo nele, ele vai ser as impurezas, vai ter aquele líquido no momento que está muito quente e vira um lingote. Vira uma pecinha de ouro depois resistente. E através dessa peça a gente recria outra peça. Então, em algumas joalherias existem um nome chamado o Trunk Show. Algo que a gente não faz. Por quê? O Trunk Show, a pessoa leva peças danificadas, peças que você não usa mais, e ele pesa e te dá uma outra joia em cima disso. Ah, tá ok. Então a gente acha que não é muita vantagem para o cliente, no nosso pensamento, entendeu? Que a gente gosta sempre de fazer o melhor para o cliente. A nossa fidelização também está nisso, além do nosso preço, da nossa qualidade e tudo. Então o que a gente faz com os nossos clientes? Ele leva a peça, a gente elabora uma outra joia do que ela quer, e a gente cria. Então isso é gostoso. A não ser que a pessoa fala, não, eu não quero criar nada, eu só quero trocar o meu metal por uma joia. Aí a gente vai ver o valor do ouro, que ele é universal, e a gente converte ele fazendo uma troca. Aí a gente faz dessa forma. Muito interessante. A Fátima falou, esse ouro já está derretido. É mais fácil. Já está derretido? Como assim, cara? Então é isso. Quando você pega a peça pronta e você joga um fogo com calor muito alto, a peça ela vai perdendo a sua forma e vai virando um líquido. Quando Sim. você tira o fogo dela, aquele líquido ela fica dura, aí ela vira um lingote. O que ela vai ter, então, é o lingote. Isso. Ok. Não tá, eu entendi. Já é um convite para ela ir para a joalheria, para ela me procurar ou procurar o meu tio Demar, para a gente estar atendendo ela, ver o que ela quer e, se possível, eu quero criar uma joia para ela. Pegou aí, Fátima. Dona Fátima, se eu não me engano, é mãe do Vitor Oliveira. Eu acho que é, Dona Fátima. Fica aqui o convite, então. Que bacana. Se por acaso ela for mãe do Vitor Oliveira, que vai entrar daqui a pouquinho aqui, ela não mora em Brasília. Mas o filho dela tá aqui. Ele é da Terra Cap. E ele trabalha com finanças. E ela pode mandar pro filho dela, pro Vitor. O Vitor entra em contato com você e de repente vocês bate um papo via internet, vídeo. Isso é possível também? Pode, com certeza. A gente pode falar pelo WhatsApp, vou passando as ideias, a gente vai conversando por ligações, do jeito que der, a gente atende. Vamos repetir aqui então lá o Instagram, pode ser? É @Bezalel Joalheria. É o BEZALEL. Cara, adorei essa nossa conversa, hein, Caio? Oh, valeu, meu irmão. Que legal! Prazer. Quem quiser te conhecer, Caio, pegar a tua jornada aí e aprender um pouco contigo, como é que faz? Como é que é o teu contato? O meu Instagram, ele é Caio com K, Castro. E se quiser também eu posso deixar o meu telefone de WhatsApp, Ok? que é o 619-9237-1796. Vou pedir, Dona Fátima, bate um papo com o Caio, se a senhora puder anotar o telefone, eu vou pedir para ele repetir aqui, quem quiser também. Explica a situação. Olha, acho que tem coisas que são tão bonitas, né? Porque você deixa viva a memória de alguém. Então, se você quiser mandar pro Vitor, ela confirmou aqui que ela é mãe do Vitor mesmo. Legal. E mandar aqui pro Caio vai ser bem legal. Repete, por gentileza, o WhatsApp. 619-9237-1796. Ok. Caio Castro, Caio com K. Caio Castro. De qualquer forma, ela já pediu pra você deixar o teu contato com o Vitor, que vai entrar daqui a pouquinho. Pode deixar, vai ser um prazer. Muito bom. Caio, show de bola, cara. Vamos combinar que você vinha aqui antes eu vou dar um pulinho lá. Vamos tomar um café lá no Gilberto Salomão, a gente conhecer lá a loja? Com certeza. Fica o convite aqui, quem é de Brasília tem que ir lá, pessoal. Adorei essa proposta aqui, quero ver lá as coleções suas, da tua mãe também. Parabéns pelo casal. Valeu, Que meu. jornada espetacular com Deus, cara. Que legal. Pessoal, é o seguinte, a gente vai se despedir do Caio aqui, uma conversa muito boa. Quem vem na sequência, já falamos algumas vezes, é o filho da Dona Fátima. Vitor Oliveira tá vindo daqui a pouquinho aqui, ele é planejador financeiro e ele vem para falar sobre investimentos alternativos. Falou uma coisa, Caio? Só para finalizar, eu estou terminando uma criação agora, uma coleção nova. Eu vou estar lançando pro Dia dos Pais uma coleção do Navegador. Aí já fica aí depois para vocês acompanharem. Navegador aí, galera. Vai ficar muito legal. Já tô imaginando a âncorazinha, aquele... Perfeita. O leme. O leme. É isso mesmo. Vai ser bem legal. O problema é que se bater saudade do Rio de Janeiro, como é que você vai fazer? Mas eu vou lá, eu sempre visito minha mãe. Tá tranquilo. Tá vendo? Dessas horas é bom ter mãe lá no Rio de Janeiro, Maceió, Salvador. Isso mesmo.
Senhoras e senhores da joalheria Bezalel, lá no Instagram, Bezalel Joalheria ou Caio com K, Caio Castro. Nosso querido, não à toa, mas empreendedor, Caio Castro. Valeu demais. Um abraço na Duda, da mãezona, no padrasto, no tio, toda a equipe. Até breve, hein, meu velho? Até breve. Até breve. A gente já volta, pessoal.